Se vocês já chegaram numa conclusão, qual é a charada? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí? Vou fazer aqui uma enquete, fazer aqui um plebiscito. Quem acha que quem veio primeiro foi a galinha, levanta a mão. Olha, tem um bocado de gente. Tá bom, obrigado. E quem acha que foi o ovo, levanta a mão. Tá vendo? A filosofia discute esse assunto há tanto tempo e não chega a nenhuma conclusão. E às vezes isso ainda é uma espécie de ponto de debate sobre realmente o que veio primeiro. Mas tem outros, né? Por exemplo, um dia perguntaram, pastor, por que o milho verde é amarelo? Só sabe explicar? Por que o milho verde é amarelo? Vocês sabem explicar por isso? E por que as pessoas vão para os 4 cantos da terra, enquanto a terra, na verdade, é redonda? Essas perguntas assim, que algumas são bem curiosas, e eu estava consultando um site ateu que levanta charadas questionando as afirmações evangélicas, cristãs, e, digamos assim, para encurralar o pensamento evangélico. E essa questão ela ainda é muito em voga hoje, né? E o texto que nós vamos tratar, vamos ver nessa noite, ele mexe um pouquinho com isso. Marcos 12. Pronto. Vamos voltar aqui para o texto. Esquece as charadas por enquanto, vamos para o texto. Marcos 12, do 18 ao 27. Marcos 12, de 18 ao 27. Vou pedir sua atenção, por favor, nesse instante, para essa leitura. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão, uma charadinha aí para Jesus, né? Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. Senhor, preste atenção, Senhor. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Que pergunta inteligente, que charada boa, né? Parecia boa para eles, mas não foi tão boa quanto eles imaginavam. Versículo 24, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Amém? Meus queridos, Deus de vivos. É o que Jesus diz aqui nesse texto. Ele é Deus de vivos. Porém, antes de entrar nos mínimos detalhes desse texto, nós temos aí uma pergunta interessante sobre a eternidade. Embora ela veio como naqueles ataques que eu mostrei para os irmãos nas últimas vezes, Jesus sofreu aí alguns ataques, né? O ataque político no texto anterior, falando sobre o imposto,
E ele responde também de maneira muito desconcertante. E agora ele também sofre um segundo ataque, um ataque teológico. Aqui envolve teologia, envolve discutir as afirmações da Escritura. Então eles vão para cima de Jesus com um ataque inteligente teológico. Na verdade, essa é a única vez que os saduceus eles são mencionados no Evangelho de Marcos. Esse grupo, ele tinha algumas características particulares, peculiares. Primeiro é que eles eram pessoas que aceitavam como autoridade única e exclusivamente a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 livros de Moisés, como são chamados, o Pentateuco. Eles só tinham como autoridade esse trecho. E aqui eu já vou logo apontar para os irmãos. Lá em Lucas 24, 46, Jesus diz que ele cumpriu a lei, os profetas e os salmos. Então, para Jesus, a Escritura não era apenas a lei, ou seja, o Pentateuco. Para Jesus também, os profetas eram Escritura, para Jesus, os salmos também eram Escritura. Então, ele já incorreu nesse erro. Portanto, qualquer doutrina que não se sustentasse nesses 5 livros eram absolutamente rejeitadas pelos saduceus. Eles eram contrários aos fariseus. Eles eram religiosos, mas, digamos assim, secularistas, mais racionalistas. Ou seja, para eles, a religião só fazia sentido se enquadrasse dentro de uma razoável racionalidade. Ou seja, alguma coisa meio matemática que se pode provar. Não é? 2 e 2 é igual a 4. Se não fosse assim, não daria certo para eles. Diferentemente dos fariseus, eles não acreditavam na existência da alma, eles não acreditavam na vida depois da morte, eles não acreditavam na ressurreição e eles não acreditavam em juízo final. E também não acreditavam na existência de anjos e nem de demônios. Então era uma religião era um grupo, embora eles fossem da aristocracia religiosa, eles eram majoritariamente de sacerdotes. Era até estranho, né? É até interessante, eu fiquei pensando, você ter líderes que não acreditam na palavra de Deus completamente. E eles eram líderes religiosos, assim como hoje também ainda tem um bocado assim. E eles eram conhecidos como terem um raciocínio evoluído, pessoas inteligentes, pessoas eram pessoas da alta sociedade religiosa. Eles se sentiam um pouco mais inteligentes do que todo mundo, um QI mais elevado do que todo mundo. E aí, eles vêm com aquela inteligência magnífica e faz essa pergunta hipotética a Jesus com base numa lei que é chamada de lei do levirato, lá de Deuteronômio, capítulo 25. Quando naquela lei, se um homem se casasse com uma mulher e ele morresse, ela não podia se casar com outro homem de fora, ela tinha que se casar com o irmão daquele homem que morreu, do marido original dela. E aí acontece que, por exemplo, às vezes o cara que se casou tinha 40 anos e o irmão dele tinha 10. Então ela tinha que esperar ele se tornar um homem formado para poder se casar com ele. Eles levantam uma situação baseada nessa lei bem exagerada, bem assim, além do normal, porque não tinha registro de um fato desse. Por isso que é uma situação hipotética. E na descrição deles aí, ela teve 7 maridos ao longo da vida, e sendo que todos eles haviam falecido. A pergunta aí, não é? Primeiro, brincando aqui um pouquinho com coisa
não tão séria assim, mas se falasse assim, uma mulher que se casa 7 vezes e os 7 maridos morrem, o que você ia pensar? Fala sério, né? Eu imagino que o 5º, se fosse realidade, porque era hipotético, mas imagina assim, quando chegasse no 5º, ele já tinha encomendado o caixão, né? Assim já era, estou morto. Era uma mulher realmente arrojada, né? Mata marido, né? Para não chamar de outra coisa. É claro que, como eu disse, era uma situação hipotética. E eles então aplicam a pergunta que aí toca num ponto crucial que a Escritura ensina, que é o seguinte: se existe mesmo uma ressurreição futura, ela deveria passar a eternidade com os 7 maridos. É o que eles estão sugerindo. Ou seja, se esse negócio aí que vocês falam de vida eterna existe, de ressurreição existe, então na ressurreição ela vai ser esposa dos 7 maridos? Há um tempo atrás, lá naquele tempo antigo, falaram sobre a casa das 7 mulheres, né? Mas aqui o negócio é diferente. Eles estão querendo bagunçar o céu, né? Ou seja, a questão é que, para eles, esse argumento era muito inteligente. Era um argumento perfeito para colocar Jesus contra a parede. Quanto parecia quanto aos outros argumentos que já foram usados e os que futuramente o serão. Então, mais uma vez eu repetindo, os saduceus, eles se sentiam muito inteligentes, eram extremamente perspicazes, mas Jesus vai quebrar a lógica deles. Desculpa aqui usar a expressão usada muito pela juventude, vai detonar o argumento deles. Como é que Jesus responde à questão? Como é que Jesus trata a questão e o que nós extraímos dessa resposta? Versículo 24, mais uma vez. Vocês estão enganados. A primeira afirmação de Jesus. É interessante que eu sempre acompanho alguns especialistas em economia, especialistas em política, especialistas em direito, especialistas em segurança e medicina e um monte de coisa dando pitaco em assunto teológico. E quando eu vejo um especialista numa determinada área, entrando na seara que ele não conhece, eu digo, aí vem bobagem. E é dito e feito. Porque, de fato, cada um no seu devido lugar, né? Então, o sujeito lá, ele estudou economia, estudou, sei lá, direito, o que mais, mas ele quer dar pitaco em religião. Eu leio algumas revistas e, de vez em quando, eu vejo o sujeito dando uma opinião e eu fico assim, você está enganado. Porque você está falando, você não conhece esse assunto. Tanto que os questionamentos geralmente são muito fracos e muito assim, superficiais. Porque a lógica aplicada é uma lógica diferente da lógica da Escritura. A primeira questão é querer colocar a fé numa operação matemática. Colocar assuntos de cunho espiritual que envolve fé numa caixa, numa operação matemática. Isso não existe. Pois bem, Jesus então diz para eles que eles são ignorantes a respeito de 2 coisas. A primeira, o poder de Deus e a verdade das Escrituras. Portanto, Jesus diz que a ressurreição não é a restauração à vida como conhecemos aqui. Não é desse jeito. É o ingresso numa vida diferente. Jesus aponta isso para eles. Ou seja, ele diz que o mesmo Deus que criou os anjos e que lhes deu sua natureza, ele é capaz também de criar o novo corpo de que precisamos para a nova vida no céu. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata desse assunto de uma maneira bem clara. Quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita com o corpo que ele morreu. Assim, na essência, no formato ainda sim, mas na matéria. É como que um nascido fora de época, Paulo vai dizer.
E isso não adianta querer a física, a matemática, enfim, biologia, sei lá o que mais, querer discutir sobre um assunto que é pertinente a questões espirituais. Pois bem, ele vai me dizer que os filhos de Deus, eles são, nós seremos como os anjos, porém, os filhos de Deus são superiores aos anjos. Então, ele diz que nosso corpo ressurreto, como o corpo dos anjos, não será do sexo masculino ou do sexo feminino. No sentido de que na eternidade, o nosso corpo ele será perfeito, ele não terá mais necessidade do sexo. E não haverá mais morte. De modo que o casamento, a procriação e a continuidade da raça humana não serão mais necessárias. E tem uma lógica nisso daqui. Tem uma lógica aqui. E os saduceus ignoravam as Escrituras. Eles só liam as Escrituras naquilo que lhes era interessante. Eles afirmavam aceitar a autoridade de Moisés, e Jesus vai contestar isso, mas eles não sabiam que Moisés ensinava a continuidade da vida depois da morte. Parece que eles nunca tinham lido sobre isso e eram tão especialistas. No entanto, Jesus volta às Escrituras e mostra, usando as Escrituras, que nesse caso, ele vai tratar de Êxodo 3, da passagem da sarça. Ele vai dizer que Deus não disse a Moisés que havia sido, no caso, no passado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele diz? Ele diz que eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, olhe bem, os patriarcas, eles não estavam vivos quando Deus proferiu essas palavras a Moisés. Mas Moisés ensina que havia sim vida depois da morte, porque inclusive, ele vai lembrar que eles aparecem para Jesus. Aí, pastor, o senhor tocou num ponto, então está dizendo que tem vida após a morte e que os mortos se comunicam com os vivos? Bom, vamos aos fatos. O fato da Escritura é o seguinte. Temos alguns textos que precisam ser entendidos. Eu não vou discutir sobre eles aqui hoje, mas o que é importante você entender é o seguinte. Quando Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, ele está se referindo exatamente à ressurreição e à vida depois da morte. O que Jesus disse, em verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O tempo todo as Escrituras estão mostrando que a morte não é o fim para quem crê. O tempo todo a Escritura está dizendo que tem vida do outro lado. Agora a questão é, então, há essa comunicação? É importante ressaltar que, de acordo com as Escrituras também, quando acontece de alguém que apareceu, que já tinha morrido e aparece, mesmo que na forma de uma imagem, de uma impressão, como foi ali no caso da transfiguração para Jesus, é em caráter de excepcionalidade, ou seja, não é a regra. Não é a regra. É algo que tem um contexto específico, um propósito específico e uma regra específica. Eles vêm falar com Jesus, mais ninguém. A Bíblia proíbe categoricamente a comunicação nossa com pessoas que já morreram. Isso não significa que elas permanecem mortas, porque entra uma questão importante aqui, que são as percepções do futuro, em relação a qual é a linha que nós cremos. Jesus disse que haverá uma ressurreição, isso é inegável. E a ressurreição é no caso do corpo, porque aí eu não vou ter tempo para discutir sobre isso hoje, mas nós temos 3 linhas escatológicas. Para quem não sabe, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Dentro da teologia, é a doutrina que trata sobre o fim dos tempos. De uma maneira ou de outra, você se preocupa com isso, mas não com esse nome. E aí, o que eu quero destacar para vocês? Nós temos 3 linhas, basicamente.
As 3 linhas são chamadas de milenarismo ou milenismo, que tem a ver com os 1000 anos que aparece lá em Apocalipse 20. Há 3 entendimentos: o amilenismo ou amilenarismo, o pré-milenarismo ou pré-milenismo e o pós-milenismo ou pós-milenarismo. Isso aí depende da nomenclatura. Vamos chamar de milenismo, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Não é conta de telefone não, tá? Pré, pós e tal, não é isso não. A questão é o seguinte: cada um tem uma percepção de como que vai dar a volta de Jesus. Então, o amilenista, ele tem uma percepção de que o milênio é algo simbólico, não é literal. Que, na verdade, você morre e com boas justificativas, é verdade, em vários aspectos. Por exemplo, usando expressões diferentes, Jesus fala da casa do Pai, fala da Nova Jerusalém, fala do seio de Abraão, fala do paraíso, como sendo o mesmo lugar. Então, o amilenista, não sei o que você segue, mas ele crê dessa forma, que se você morreu, acabou, sua alma vai para o céu, conforme Eclesiastes diz, que o corpo volta para o pó que o deu e a alma volta para Deus. Que você vai já desfrutar automaticamente da vida com Deus no céu. Ou seja, morreu aqui, está no céu, não tem intervalo. Já o pré-milenarista ou pré-milenista, ele entende que a forma presente do reino de Deus está avançando em direção a um clímax. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse tem um cumprimento. Em Apocalipse vai ser o clímax. Ou seja, em Apocalipse tem coisas que já se cumpriram, mas tem outras que não se cumpriram. Isso significa então dizer que quando Cristo voltar, ocorrerá a primeira ressurreição. E o seu reino achará então manifestação num reino real e visível, de paz, de justiça na terra, dentro da história. O milênio vai acontecer dentro da história. E aí eu sei que muitas pessoas acreditam dessa forma. Hoje eu não vou declarar meu voto, tá bom? Então aqui eu só estou apresentando as perspectivas. E que, portanto, esse reino futuro, ele é temporal e ele vai culminar no reino eterno, vai se incorporar no reino eterno e o Senhor reinará para sempre na nova terra. Bom, esse argumento é um argumento também muito forte, porque ele acha muitas boas bases na Escritura. De fato, nós temos tudo para crer que há um cumprimento, que a história ela gira para um final, e esse final, então, vai culminar com essa questão da presença de Cristo, a primeira ressurreição, e assim vai ter um período de paz na terra, em que você, mulher, por exemplo, não vai se preocupar com dieta, você vai poder comer à vontade, não tem problema nada, ou seja, todas aquelas gorduras que você economizou até hoje na sua vida, você vai poder comer tranquilo, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Você quer viver nesse período? Algumas já quase gritaram, amém, aleluia, né, pastor? Pois bem, mas tem uma terceira perspectiva que é o pós-milenismo. Esse pós-milenismo, ele entende o seguinte: o mundo acabará sendo cristianizado, por isso que vem aquela ideia lá de Mateus 24, acho que 14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Aí nesse grupo acredita-se que, portanto, a evangelização apressará a vinda do reino de Deus, a volta de Jesus ou não. Ou seja, enquanto a igreja menos evangeliza, mais distante a volta de Cristo está. É um entendimento dessa perspectiva. Portanto, enquanto mais a gente acelerar a evangelização no mundo, a gente acelera também a volta de Jesus. Então, entende-se dessa maneira. A questão é que, pelo que se lê, Deus tem as datas já pré-estabelecidas, e não vai ser isso que vai fazer diferença para a volta de Jesus. Então, essa posição, ela foi seguida por grandes pessoas, mas essa posição ela tem algumas dificuldades muito sérias. Porém, nas religiões que nós temos atuais, denominações evangélicas, nós temos pessoas que seguem tanto uma quanto outra. E nós temos, inclusive, personas, ou seja,
teólogos, estudiosos de muito gabarito que segue uma ou outra. E você deve estar doidinho assim, pastor, fala qual é a sua. Eu não vou falar hoje, tá? Porque eu vou tratar esse assunto numa quarta-feira. A teologia bíblica desse assunto de Gênesis e Apocalipse, mas não vai ser hoje, tá bom? Porque hoje também nós não temos tempo. Então, para o entendimento do pós-milenarista, o resultado num longo período de paz e de prosperidade chamado de milênio. Esse período futuro chegará ao fim com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estado eterno. Então é assim, Jesus vem antes, Jesus vem depois do milênio. É assim que funciona. Portanto, no pré-milenismo, Cristo estabelece o milênio na Terra. No pós-milenismo, o milênio é estabelecido primeiro e depois Jesus vem e encerra, então, executando a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estado eterno. Bom, meus irmãos, o que é importante dizer? Claro que buscar um entendimento bíblico sobre esse assunto é muito importante, porque crer da maneira correta nos ajuda a ter uma prática correta. No entanto, todas elas têm um ponto em comum. Todas creem na ressurreição. Todas creem que vai haver um fim. Todas creem que somente quem está em Cristo pode participar dessa ressurreição. Então, o que Jesus traz para nós nessa noite, a partir desse texto aqui, de Marcos, capítulo 12, que contestando os saduceus e que é de importância significativa para fortalecer a nossa fé, é que, primeiro, o parâmetro para nós são as Escrituras. Dizer que embora todas as três perspectivas tratam das Escrituras, mas tenha uma que vai estar mais próxima do ideal. Então, a nossa busca deve ser em relação à Escritura. Devemos entender o que isso significa a partir das Escrituras, porque o problema dos saduceus era a sua ignorância em relação às Escrituras e em relação ao poder de Deus. Questões básicas que Jesus coloca. Primeiro, quando ele diz, quando os mortos ressuscitam, não se casam, são dados em casamento. Então, se você estava pretendendo transpassar o céu para viver o casamento lá, parece que isso não vai ser necessário, tá bom? Pela Escritura, pela palavra de Jesus. O fato de Jesus citar a ressurreição dos mortos é uma comprovação de que ela existe. E somente aqueles que estão seguindo Deus vivo hoje poderão participar dessa ressurreição amanhã. Então, o mais importante de tudo é você saber que nós não seguimos a um Deus morto. Nós somos servos do Deus vivo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Você precisa ser vivo espiritualmente para você desfrutar da ressurreição. Seja a pré-pós, não importa. O que importa é que você seja alguém vivo espiritualmente. É alguém que tenha a vivacidade do Espírito. Conforme diz lá em Romanos 19. Que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Nós precisamos ser vivos espiritualmente. E a questão é, você já é vivo espiritualmente? Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a ressurreição, a promessa da ressurreição. Porque o Teu Filho nos garantiu que, embora morrêssemos nesse mundo fisicamente, o Senhor nos garante a vida eterna. E o Senhor ressuscitou Teu Filho Jesus para nos garantir também a ressurreição. E que se nós estivermos com Ele, poderemos celebrar a vida na Tua presença completamente. Com outro corpo, um corpo especialmente preparado pelo Senhor, um corpo em que nós vamos poder viver no céu. Mas nós te agradecemos especialmente pela obra do Teu Filho que fez isso por nós. E nós podemos relembrar isso nessa noite também através da ceia. A ceia que nos lembra que Jesus vai voltar e que quem estiver com Ele poderá celebrar a grande ceia na Tua presença. Ó Deus, que cada um que está aqui nessa noite entenda que mais importante de tudo é crer
em Jesus, porque é Ele que nos dá a vida eterna. E como nós recitamos aqui, João 8:24, quem está nele, mesmo que esteja morto fisicamente, o corpo venha a morrer, viverá espiritualmente e eternamente. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que nos garante a vitória, é Ele que nos garante a vida, é Ele que nos promete que ressuscitaremos sim. E nós teremos a oportunidade de conviver de uma maneira plena na Tua presença. Por isso te adoramos, te celebramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.